gente vai falar agora também com os impactos das redes sociais para o cérebro, isso mesmo. Você aí de casa já parou para pensar no que acontece com o seu cérebro quando passa horas e horas aí, ó, rolando feed, reels e etc, né, nas redes sociais? Vamos tirar as dúvidas sobre esse assunto? A neurologista, a doutora Rociane Gaioso, está aqui com a gente. Doutora, vem cá, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quando eu sou menininha, gente, que Vamos sentar aqui para a gente conversar um pouquinho. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do uso exagerado das redes sociais. Geralmente a gente fala só sobre a questão ali de ficar o tempo inteiro e perdendo tempo, mas há problemas aí no cérebro, né? Eu queria que você falasse pra gente quais são as áreas mais afetadas pelo uso excessivo das redes sociais no cérebro. Então, o uso excessivo das redes sociais hoje é um problema de saúde pública, né? Porque ela faz com que o cérebro ele perca a capacidade de raciocínio, de atenção. E o paciente está muito exposto, o indivíduo está muito exposto a estímulos muito rápidos, né? Estímulos visuais, estímulos sonoros. E o cérebro ele perde aquele poder atentivo, aquele poder de ter atenção nas coisas que de repente não tem aquele interesse, como nas redes sociais, um interesse bom, aquela liberação rápida de dopamina. Então, nesses casos, o paciente fica mais desatento. Paciente que tem uso excessivo de tela, desatento, ele perde um pouquinho do sono da noite, ele fica muito estimulado, mas com conteúdos de qualidade ruim, porque na maioria das vezes o paciente se expõe muito a redes sociais, a vídeos curtos, como os shorts do YouTube, a Reels. Então, assim, de uma forma geral, é muito deletério para o cérebro o uso excessivo da tecnologia. Então, existe assim mesmo uma dependência Sem dúvida. neurológica semelhante a, por exemplo, a substâncias que o organismo libera? Sim, sim. Acaba sendo uma dependência, porque é muito confortável o paciente estar ali no celular, no tablet, sem esforço nenhum. E esse excesso de visualizações, de estímulos, faz o cérebro liberar mais dopamina. Então, só que é uma dopamina desenfreada, é uma sensação de prazer muito grande. Por falar em dependência também, está relacionado até parecido com dependência, por exemplo, com álcool, drogas. Sim. E hoje é muito visível, né? A gente consegue avaliar isso em uma mesa de um restaurante. Então, assim, casais, filhos, que não interagem entre si, porque extremamente dependentes, né? Não conversam ali nas redes, eles interagem nas redes, mas presencialmente não. Então, isso é uma dependência, isso é uma facilidade que a gente encontra para se socializar, mas que, de certa forma, é extremamente deletério. Agora eu queria que a senhora falasse sobre a questão desses usos das redes sociais por crianças e na fase, né, aí de desenvolvimento. Isso pode retardar talvez o desenvolvimento do cérebro, por exemplo? Sem dúvida. O que acontece? Hoje a gente é pré-estabelecido que crianças até 2 anos de idade, eles não podem ter acesso a telas, de forma alguma. Até os 2 anos. Até os 2 anos de idade. Dos 2 anos até os 5 anos, a gente libera 1 hora, no máximo até 2 horas, porque o cérebro dessa criança está em formação. Então, ele tem que ter uma quantidade determinada de neurotransmissores para se adequar bem com o meio externo. Então, se a gente coloca essa criança em uso excessivo de tela, acima do padrão do limite considerado como normal, essa criança vai ter um desenvolvimento anormal. Então, é uma criança que vai ficar exposta e que vai perder um pouco dessa capacidade de concentração, de aprendizado. Quando ele realmente precisar dessa atenção, ele não vai tê-la. Inclusive, a gente vê muitos pais, talvez para prender a atenção, porque quer fazer alguma coisa ou outra, né? Ou quer conversar aqui, a criança não deixa, toma aqui o celular, Exatamente. ou quer assistir um filme e a criança não deixa, toma aqui. Tem que pensar nisso aí, né? Tem que ter muito cuidado. Além da questão do tempo, a gente tem que avaliar e monitorar o que essas crianças estão assistindo, né? O que eles estão vendo? É um conteúdo curto? É um conteúdo mais longo? Claro que a gente sempre tem que optar por conteúdos mais longos para prender mais atenção, para o nosso cérebro não ficar habituado com essa rapidez, com esses estímulos sonoros e visuais em excesso. Porque o cérebro ele tem a neuroplasticidade que faz com que a gente perca essa capacidade de atenção. Muito bem, você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Daqui a pouquinho eu vou voltar para a gente conversar mais um pouquinho, tá, doutora? Doutora Rociane, a gente estava falando ali sobre os trabalhos manuais, que hoje em dia a gente vê que as pessoas realmente estão muito presas na internet. A gente falou da questão
do uso excessivo, principalmente nessa parte que as pessoas estão em desenvolvimento, né? Sim, crianças sim. que estão em desenvolvimento. Adolescentes. E para quem já está na fase, por exemplo, da terceira idade, que descobriu as redes sociais agora e esqueceu do mundo e está ali. Quais são os problemas que podem acarretar aí no cérebro? Sim. Então, quando o adulto, a pessoa mais idosa, tem esse contato excessivo com o uso das telas, também é prejudicial. Como eu falei, piora a ansiedade, piora o contato social, que de certa forma já é mais limitado com o paciente idoso, piora também a questão do sono. E com relação ao excesso de telas, o paciente começa a ter conhecimento de padrões, às vezes, inatingíveis, seja de sucesso profissional, seja de sucesso no relacionamento, padrões de beleza. Então, acaba desencadeando também processos depressivos. Então, esse excesso de tela, no adulto, no paciente idoso, eu costumo falar que o paciente tem que ter o insight, tem que ter o conhecimento de que está sendo usado de forma excessiva. Por quê? Porque ele começa a se isolar, ele prefere ficar mais sedentário do que fazer uma atividade física em grupo. Então, é prejudicial da mesma forma. Por quê? Porque ele deixa de fazer coisas que realmente são interessantes, uma pintura, um artesanato, uma atividade física, participar de uma festa de família, para realmente ficar ali na tela, porque libera mais dopamina e ele gasta menos energia. Então, é muito confortável, é muito cômodo. Com a criança, o adolescente, a gente consegue monitorar tempo de tela, qualidade de vídeos que estão sendo visualizados. Mas o adulto e o idoso, ele tem que ter esse conhecimento de que aquele excesso está sendo prejudicial. Acredito que para o idoso até a questão também da mobilidade, né? Sim, Fica sim. muito tempo ali só numa posição, começa a dar dor na coluna, não sabe por quê. Probleminha no pescoço. O sedentarismo, a obesidade, Exatamente. né? Porque aí fica ali, ó, só parado nas redes sociais, né? Exatamente. Já tem toda essa tendência. Quem já é viciado em redes sociais e já afetou o cérebro de alguma forma, há como reverter essa situação? Sim, a gente recebe muito paciente no consultório com quadros de ansiedade, ou mesmo falando, olha, doutora, eu sou um paciente com desatenção, eu estou disfuncional do trabalho, a minha produção no trabalho reduziu, a minha produção escolar reduziu. Então, quando a gente vai fazer uma anamnese direitinho, vai conversar com o paciente, a gente avalia que não é um transtorno do neurodesenvolvimento, que não é um TDAH, que não é, às vezes, um problema de aprendizado, é realmente o processo em que o cérebro foi adaptado a pensar de uma forma errada, de uma forma mais acelerada, de uma forma mais ansiosa. Então, acontece muito isso no consultório e a gente tem que realmente fazer uma reeducação. Olha, realmente você está muito tempo na tela, a gente tem que reduzir isso, está disfuncional no trabalho, está te gerando prejuízos no relacionamento. Então, esse é um conhecimento que a gente precisa passar para o paciente. Hoje, a gente fala em 9 horas diárias de uso de tela, né, para o adulto em geral, é um uso excessivo, contando que o nosso dia tem 24 horas. Então, são 9 horas de uso e o paciente ali isolado, sedentário, o paciente naquele mundo com padrões, né, inatingíveis. Então, tudo isso gera para o paciente uma saúde mental prejudicada. É muito tempo, né, gente? 9 horas. Agora, sim, eu tenho certeza que tem muita gente, doutora, que está assistindo a gente nesse momento, está falando assim, mas eu preciso do celular, eu preciso mexer, eu preciso estar ali no telefone. Qual que é a dica que a senhora dá para quem realmente necessita mexer no celular muito tempo? Sim, então a gente precisa dos intervalos, né? Se for um trabalho, se for uma questão de trabalho, a gente acaba que não tem como você limitar isso para o paciente, mas quando ele não estiver em uso profissional, ele realmente dê prioridade para atividades que vão engrandecer o cérebro, que vão qualificar o cérebro de uma forma melhor, né? Como a gente conversou, uma atividade física, uma terapia, uma pintura, que hoje está muito em moda, a gente pintar no papelzinho, sair para um parque com os filhos, conversar, ter uma boa conversa com o marido. Então, a gente tem que se monitorar. Eu costumo falar que o adulto, ele precisa ter esse insight. Claro que a tecnologia faz parte hoje do mundo, não tem como a gente desvincular isso, mas o excesso que é extremamente prejudicial. E para quem trabalha com isso, para quem trabalha sempre ali em contato com a tela, ele tem que ter esse conhecimento. Então, eu preciso da tela para o meu trabalho, para a minha atividade laboral, mas eu preciso separar também um momento de qualidade para melhorar esse funcionamento cerebral. A senhora falou uma questão aqui que é interessante.
tá uma moda, uns desenhos e fica umas pintando, canetinhas. né? Umas canetinhas aí e fica pintando. Que eu acho que o foco no início era para crianças. Sim. Só que eu tô vendo tanto adulto viciado nisso, que eu acho que é aquela sensação de desacelerar mesmo, assim, no dia a dia, né? Porque a gente está tão corrido, tão ansioso em rede social, que quando eu falo por mim mesmo, que eu já fiz isso, eu já peguei o caderninho da minha filha e fiquei lá, ó. Parece que você esquece da vida e você vai colocando, assim... Os mínimos detalhes, as pequenas características. Gostoso, a gente sente falta disso. Um relaxamento. Diferente de chegarmos no trabalho e falar, não, eu vou pegar meu celular aqui porque eu vou responder todos os meus pacientes. Eu até peço para os pacientes terem paciência. Porque você vai pegar essa acelerada, que uma informação atrás da outra, você responde um, já tem outro para você responder. Então, assim, realmente é muita informação para o cérebro. Então, ele precisa ter pausas. Você trabalhou ali no computador, porque quando a gente fala telas, gente, é computador, é celular, é tablet, são as telas, televisões. Então, são as telas no geral. Então, você descansar esse cérebro, você ter esse momento de descanso é fundamental. Uma atividade física, uma pinturinha, com detalhe, um artesanato. Isso faz muito bem. A gente chama isso de treino cognitivo. Isso é muito bom para a cognição, para a melhora da cognição, para a melhora do treino do cérebro. A própria pessoa tem que sentir essa necessidade, né? Não, agora eu vou parar um pouquinho e vou fazer outra coisa. Tem que fazer isso, né, doutora? Funcionar, é o que a gente chama de insight. Para você chegar no consultório e saber que você está com aquele problema, você tem que ter esse conhecimento de quanto isso está disfuncional, do quanto isso está te atrapalhando no relacionamento. Então, é um insight, a gente chama isso de insight. Quero fazer a última pergunta para a doutora. Na verdade, não é uma pergunta. Pedir para ela um conselho para quem está assistindo a gente agora, doutora, em relação ao uso excessivo das redes sociais. A senhora, como neurologista, deixa um conselho aí. Certo, a gente precisa cuidar melhor dessa saúde mental, a gente precisa reduzir tempos de tela e melhorar a performance cerebral. E como que a gente faz isso? Convivendo mais em família, a gente precisa fazer mais atividade física, melhorar a ingestão de alimentos saudáveis. A gente precisa também melhorar a atenção com atividades cognitivas que melhoram a cognição, como quebra-cabeça, caça-palavras, pinturas, né, artesanato. Então, tudo que melhora a cognição, que melhora a atenção, para a gente é muito válido. E se tivermos que, de repente, ficar um pouquinho ali na tela, o nosso tempo previsto, a gente precisa escolher melhor esses conteúdos, escolher conteúdos de mais qualidade, conteúdos com vídeos mais longos, para não estimular, entre aspas, esse adoecimento cerebral. Então, o vídeo mais longo é melhor? O vídeo mais longo, ele requer mais atenção. Então, se a gente, de repente, tiver que olhar um vídeo ou assistir uma aula, vamos escolher aqueles vídeos mais longos, que prendem mais atenção, que a gente consegue se concentrar melhor. Então, dessa forma, a gente está treinando o cérebro a pensar da forma correta. Muito bem. Gente, viu aí, né? Essa sugestão, essa dica da doutora.